Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, da ArcServe. Vamos dar início então ao webcast técnico de hoje, né, o Deep Dive Technical Webcast. E o tema desse webcast de hoje é a configuração da integração que existe entre o ArcServe UDP, que é a nossa solução de backup baseada em snapshots com armazenamento em disco, e o ArcServe Backup, que é a nossa solução tradicional de armazenamento, que fornece o papel de ponte entre o UDP, que grava apenas em disco, e a fita. Então, durante esse webcast, nós vamos relembrar rapidamente as funcionalidades que o UDP pode oferecer para os nossos clientes e porque ele é uma solução muito mais interessante para realizar essa proteção dos dados gravando em disco, e depois entender as possíveis formas de migrar essas informações do disco para a fita e também de restaurá-las a partir da fita de novo para o ambiente de produção do cliente. Então, dando início ao webcast de hoje, é importante entender o que representa o ArcServe UDP. Pelos últimos 20 e tantos anos, desde 1990, quando foi desenvolvido o ArcServe Backup pela Cheyenne Software, que depois foi adquirida pela CA e que agora volta a ser uma empresa dependente de nome ArcServe, nós posicionamos para nossos clientes o ArcServe Backup, que é uma solução de backup baseada em disco, fita, nuvem, para ambientes heterogêneos com sistemas operacionais diversos, Windows, Linux, Unix, macOS, servidores físicos ou virtuais, enfim. É uma solução extremamente robusta e capaz para ajudar nossos clientes. Porém, já há algum tempo, nós nos demos conta que essa abordagem tradicional de backup, ou seja, um backup baseado em arquivos, onde você seleciona apenas algumas pastas para fazer esse backup, ou seleciona apenas uma aplicação de um servidor para fazer o backup, já não é a maneira mais efetiva para proteger os dados dos nossos clientes. Porque cada vez mais esses clientes buscam uma maneira mais eficiente de armazenar essas informações, protegendo todo o conteúdo do servidor para uma recuperação rápida de desastres, aumentando a frequência desses backups para o menor intervalo possível. Então, tudo isso nos motivou a, já desde 2008, quando foi lançada a versão 15, trazer ferramentas para a família, então, que se formou de nome ArcServe, para complementar o ArcServe Backup no atendimento a esses cenários. Então, na versão 15, nós trouxemos o inovador ArcServe D2D, uma solução de backup baseada em imagem, ou seja, usando o conceito de snapshots, que permitia fazer incrementais infinitos, até de 15 em 15 minutos, e houve uma adoção muito forte no mercado e um interesse muito grande de nossos clientes pela tecnologia do D2D, porque é realmente uma solução muito mais eficiente. E com a aceleração do crescimento do volume de dados, a aceleração da adoção de ambientes virtualizados, que exigem uma dinâmica, uma abordagem totalmente diferente para a proteção, e principalmente as frustrações dos clientes com a dificuldade em atender os requisitos de negócio, atender janelas de backup, nós vimos que era a hora de inverter essa posição, de trazer o ArcServe Backup dessa posição principal que ele tinha até então para uma posição secundária dentro do nosso portfólio e realmente posicionar o então ArcServe D2D como a solução número 1 da família. Então, a nossa principal solução para ajudar nossos clientes com a proteção de seus dados. E pensando nisso, foi feito um forte investimento em desenvolvimento
para trazer diversas funcionalidades importantes para o que era então o ArcServe D2D, e o resultado foi extremamente positivo, com muitos recursos importantes que realmente mudam completamente a natureza da solução, e justamente por essa razão foi adotado um novo nome para o produto, que passou a se chamar ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe DP. Então, o ArcServe DP é a próxima geração ArcServe sobre a qual vamos construir o futuro dessa solução. E o ArcServe Backup, ele segue uma solução viva e com evoluções, com roadmap e novas funcionalidades a serem desenvolvidas. Não é uma solução descontinuada de forma alguma, tanto que ele é a solução que nos permite fazer a ponte entre o disco, que é a mídia de armazenamento utilizada pelo ArcServe DP, e a fita. E justamente a integração entre os dois é o que nós vamos abordar nesse webcast de hoje. Então, explicando rapidamente as principais funcionalidades de backup do ArcServe DP. Eu não vou entrar muito no tema da restauração nesse webcast. Nós temos outros webcasts já gravados e inclusive realizamos webcasts comerciais também, explicando em maiores detalhes as funcionalidades completas da solução. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer todas as funcionalidades, enviem um e-mail para nós podemos enviar as gravações dos webcasts anteriores, mas para que fique claro o entendimento do porquê o UDP é uma solução superior, falar rapidamente das principais funcionalidades voltadas ao backup. Então, a primeira característica do ArcServe UDP é justamente a unificação, que é a origem desse nome Unified Data Protection, ou proteção de dados unificada. Porque nas versões anteriores nós já tínhamos uma gama de funcionalidades bastante interessante para os nossos clientes, com backups frequentes, incrementais infinitos, desduplicação, replicação, porém tudo isso estava espalhado em soluções, em produtos distintos e com consoles de gerenciamento distintos. Então, o ArcServe UDP ele nasceu a partir de um esforço de unificação dessas funcionalidades principais em uma única console de administração. Essa console ela é baseada em Web 2.0, permitindo que seja possível acessá-la de qualquer lugar com muita facilidade, seja um navegador web, seja um dispositivo móvel, seja um smartphone, um tablet, enfim. Uma característica fundamental do ArcServe UDP, que é uma herança do seu antecessor, o ArcServe D2D, é a característica de realizar os backups através de uma tecnologia de imagem. Isso significa que, ao invés de selecionar pastas, ao invés de selecionar arquivos, ou um Exchange, um Oracle, um SQL que está dentro daquele servidor, e ignorar o restante, o ArcServe UDP ele vai realizar um backup em nível de snapshot, nível de imagem, tanto para servidores físicos quanto virtuais, Windows ou Linux. Então, através dessa abordagem, nós garantimos que todos os dados no servidor, desde o sistema operacional, as configurações e os dados efetivamente, estejam protegidos, porque nós realizamos essa imagem, esse snapshot em nível de volume. Isso permite que nós tenhamos uma cópia completa do servidor para realizar uma recuperação de desastres em caso de necessidade depois. Apesar dessa abordagem, de fazer um backup dos volumes completos, a recuperação desses backups ela pode ser feita de forma granular, ou seja, não se pode escolher apenas uma pasta durante o backup, mas a restauração pode ser feita de apenas uma pasta, de apenas uma aplicação, de apenas
uma informação que o cliente tem interesse em restaurar. Para servidores físicos, com sistemas operacionais Windows e Linux, nós fazemos essa proteção através da utilização de agentes que são instalados nesses servidores. Já para ambientes virtualizados, baseados em VMware ou Hyper-V, nossa solução dispensa a instalação desses agentes. Nós podemos atuar totalmente integrados aos hosts de virtualização, VMware ou Hyper-V, para que seja feita uma chamada às APIs que esses fornecedores disponibilizam, executando o snapshot através das tecnologias dos próprios hipervisores, e a partir desse snapshot nós extraímos o conteúdo do backup de que nós necessitamos. Da mesma forma, mesmo sem eu instalar um agente, e mesmo eu fazendo esse backup em nível de snapshot, a minha recuperação para máquinas virtuais também é granular, com recuperação de arquivos, de pastas, de um SQL, de um Exchange, de um Oracle, da aplicação que você tiver dentro dessas VMs. Lembrando que esse backup de imagem ele é realizado em uma área de disco, né? Justamente porque o disco é um meio de armazenamento muito mais eficiente, que nos dá uma liberdade para trabalhar, uma flexibilidade, um dinamismo muito maior do que um dispositivo de fitas. Então, o principal foco do ArcServe UDP é ajudar nossos clientes a reduzir o intervalo entre os backups para minimizar a perda de informações em caso de um desastre e minimizar também o tempo de recuperação. E isso é algo que, de forma alguma, poderia ser feito usando dispositivos de fita. Mas, claro, uma vez que o backup seja armazenado em disco, o mesmo pode ser enviado para uma fita, para uma nuvem ou replicado off-site. E aí quem faz essa ponte com a fita é o ArcServe Backup, como nós vamos ver em mais detalhes em instantes. Uma tecnologia fundamental para compreender o ArcServe UDP e como ele pode realmente ajudar os nossos clientes a atingir esses objetivos mais exigentes é a tecnologia de incrementais infinitos, ou tecnologia I ao quadrado. Em um plano de backup tradicional, em uma solução tradicional, principalmente aquelas baseadas em fita, quando se opta por fazer backups do tipo incremental, que são os backups que capturam apenas as modificações desde o backup anterior, a recuperação ela passa a ser muito complexa e trabalhosa. Ou seja, em uma solução tradicional, para recuperar backups incrementais, você precisa primeiro recuperar o full, e então ir recuperando um a um cada incremental que foi feito depois na ordem em que eles foram feitos, para que ao final você tenha todos os dados novamente íntegros. Então, isso impossibilita que uma solução tradicional faça backups incrementais por um período muito longo. Caso contrário, imagina fazer um mês de incrementais em fita, por exemplo. Você precisaria de 30 fitas e recuperar uma a uma na ordem para ter de volta as suas informações. Então, a ideia por trás da tecnologia de incrementais infinitos é justamente eliminar esse problema. Apesar de nós fazermos apenas backups incrementais, a recuperação desses backups ela é muito simples e totalmente transparente. A partir de qualquer um desses pontos de recuperação, seja ele full ou incremental, na hora que você expande isso dentro do ArcServe UDP para verificar o conteúdo e escolher aquilo que você quer recuperar, você vai ver todos os dados do seu servidor, ou do servidor do seu cliente, como se fosse um backup full. Isso porque esses incrementais, eles mantêm ponteiros e referências aos backups anteriores, de forma que ele tenha um mapa de todo o conteúdo do disco do servidor no momento em que ele foi realizado.
Outra vantagem dessa abordagem é que esses backups incrementais do UDP, eles são feitos em nível de blocos e não em nível de arquivos. O que isso significa? Em uma solução tradicional, quando um determinado arquivo ele é modificado, seja qual for o tipo desse arquivo, por exemplo, uma planilha, ao modificar uma célula de uma planilha do Excel que tenha como tamanho total 10 MB, por exemplo, uma solução tradicional vai copiar esses 10 MB só por causa daquela célula que foi modificada. Porque ela não tem essa inteligência para tratar o que foi modificado. Ela apenas olha se o arquivo foi modificado ou não. Nossa tecnologia de incrementais infinitos trabalha em nível de bloco. Então, quando é executado um incremental, nós identificamos quais blocos foram modificados, isso em nível de disco e não em nível de arquivo, mas o resultado final é que aqueles dados, por exemplo, daquela célula que o usuário modificou, vão ser os únicos a serem copiados, porque não há necessidade de copiar os demais blocos daquela planilha que não foram alterados. E é justamente isso que permite realizar esses incrementais com uma frequência maior de até 15 em 15 minutos. Somado a isso, nós usamos o conceito de desduplicação global, o qual nós aplicamos na origem, ou seja, no agente de backup. O que isso significa? A desduplicação é o conceito de eliminar dados duplicados. Ou seja, quando uma determinada informação aparece mais de uma vez, essa informação é armazenada uma única vez na área de backup. Então, ao fazer o backup de um ambiente com vários servidores Windows 2012, por exemplo, a hora que o primeiro armazena o seu backup, o próprio agente, na hora que tira ali o snapshot, tira ali a imagem, ele já vai otimizar o conteúdo daquele servidor. Se tiver qualquer informação repetida dentro do mesmo servidor, ele já vai encontrar esses dados e já vai enviar uma cópia única deles para o repositório, que é o que nós chamamos de RPS, ou Recovery Point Server. Já o segundo servidor, quando for executar o seu backup, ele vai fazer a mesma coisa, tirar um snapshot, analisar o conteúdo dele e identificar dados duplicados, otimizando esse conteúdo. Porém, antes de enviar qualquer dado pela rede até o repositório, ele envia primeiro uma tabela, uma relação dos dados que ele encontrou naquele snapshot, que então o nosso repositório compara com aquilo que já foi armazenado anteriormente. Nesse caso, como eu tenho, por exemplo, 2 servidores Windows 2012, esse segundo servidor ele vai receber do repositório a informação de que todos aqueles arquivos do Windows, que os arquivos do software antivírus, que os arquivos do Adobe Reader, enfim, qualquer tipo de software que esteja presente nos dois, ou arquivos duplicados, ou informações repetidas, nós vamos identificar que aquilo já está armazenado, já foi armazenado anteriormente, e nós não vamos enviar isso pela rede. Então você tem taxas de redução do montante de backup na casa dos 80%, 90%, e isso é eliminado já na origem. Ou seja, esses dados não precisam atravessar a sua rede e você tem tempos de backup muito menores e um impacto praticamente nulo durante a execução desse backup. Após esse backup chegar ao repositório, ao servidor RTS, é possível replicá-lo para outros servidores RTS remotos, seja em filiais distintas, seja em um provedor de serviços que você tenha contratado, um data center que você tenha contratado, para ter uma cópia externa dessas informações. Nós fizemos, no mês passado, um webcast focado nas características do ArcServe UDP, mais especificamente desse componente, o Recovery Point Server, que é um dos componentes mais importantes da solução.
Então eu convido vocês que não tenham assistido de repente, que queiram ouvir mais detalhes sobre como funciona a nossa deduplicação, como funciona essa característica de replicação. Nós explicamos tudo isso no último webcast que foi gravado. Tá? E aí, se vocês quiserem assistir essa gravação, basta me enviar um e-mail, everton.cardoso@arcserve.com, e eu posso disponibilizar esse conteúdo para vocês. Então, eu tenho aqui o meu backup em disco, com deduplicação, que pode ser replicado entre sites e pode, a partir de qualquer uma das cópias, ou seja, a partir de qualquer RTS, ser migrado para fita. E aí entra a figura do ArcServe Backup, né, que faz essa comunicação do meu RTS, que é o meu repositório de disco, com a fita. Vamos ver então como funciona essa arquitetura, né, do ArcServe DP e como o ArcServe Backup se encaixa nessa arquitetura. O DP ele é uma solução extremamente modular para justamente possibilitar que nossos clientes tenham uma escalabilidade de acordo com a necessidade dos seus ambientes. Então, o primeiro componente do ArcServe DP é o chamado Unified Management Console, ou console de gerenciamento unificado. Esse componente é um servidor web e acoplado a uma base de dados SQL, que pode ser um SQL Express ou um SQL Server, que vai ser instalado em algum local do ambiente e que é o responsável por fazer toda a gerência da solução. Então, essa console, na verdade, ela não é apenas uma console web que você vai acessar, né? É um componente também quando você vai implementar o DP. Além da console, você tem os agentes, que você vai instalar nos seus servidores físicos. No caso dos servidores virtuais, não é necessária a instalação de agentes. Nós usamos um conceito de proxy, né, para intermediar esses backups entre o DP e o seu host de virtualização. Nós temos o RTS, que é o repositório responsável por gerenciar os pontos de recuperação, ou seja, os backups, fazer a desduplicação, fazer a replicação desses pontos. E aí nós temos outros módulos que agregam no UDP, né? Agregam funcionalidades ao UDP. E um deles é o módulo de fita, né? Que está ali como Tape Archive, que na realidade, esse Tape Archive é o ArcServe Backup. Então, como funciona essa integração? Quando nós integramos o UDP com o ArcServe Backup para fazer o envio desses dados para a fita, seja para ter uma cópia off-site, seja para guardar essa versão de backup por um período prolongado, de 5, 10, 15, 20 anos. Como nós fazemos backups incrementais e infinitos usando o UDP no disco, no momento em que ocorre a migração, ou seja, na hora que nós executamos essa tarefa de integração entre o ArcServe UDP e o ArcServe Backup para enviar uma cópia fita, o ArcServe Backup ele vai identificar a última versão de backup que foi gerada no disco, seja ela um ponto full ou um ponto incremental. Se for um ponto full, ele simplesmente vai copiar esse ponto para a fita. Se for um ponto incremental, ele vai converter esse ponto que está incremental no disco em um ponto full. Então, ele vai seguir os ponteiros e as referências que o ArcServe UDP possui em seu catálogo para construir a partir daquele incremental uma imagem full equivalente àquela data, ou seja, se o último backup que o UDP fez no disco foi ontem, no dia 8 de setembro, e você está realizando hoje essa migração para a fita, na fita, ao final do processo de cópia, você encontrará um backup full do dia 8 de setembro. Mesmo que ontem, na prática,
esse backup tenha ido incremental para o disco. Isso significa que nós fazemos uma conversão on the fly, ou seja, em tempo real, durante o processo de migração, nós convertemos aquele ponto em uma imagem full para armazenar na fita. Eu vi até algumas perguntas aqui no chat. Nós vamos ter um espaço para responder essas perguntas ao final, mas uma delas é relevante nesse momento, né, sobre se o backup vai deduplicado para a fita. Não existe desduplicação em fita, né, porque a desduplicação, justamente por eliminar aqueles dados duplicados, né, e criar referências, criar ponteiros com as instruções para reconstruir esses dados depois, ela necessita que seja possível uma leitura não sequencial, ou seja, uma leitura aleatória de diferentes blocos de dados para trazer de volta aquela informação. E a fita ela é um meio de escrita e leitura única e exclusivamente sequencial. Você não pode sair escaneando a fita e caçando blocos dentro dela. Então, durante esse processo de hidratação do backup para gravação em fita, você tem a imagem completa mesmo, com o mesmo volume que ela tinha na origem. Então vamos supor que no seu servidor de produção você tinha 100 GB de dados, fez lá um incremental, fez uma desduplicação no disco, isso está consumindo 1 GB. A hora que isso vai para a fita, isso vai consumir os 10 GB novamente, ou 100 GB novamente. Então é preciso ter esse planejamento, né, na hora de fazer a aquisição de fitas e tudo mais. Mas claro, né, a gente está falando de 100 GB brutos que a fita vai aplicar a sua compressão. Né? Então a LTO tem aí uma compressão razoável que pode ajudar a minimizar o volume efetivamente escrito lá no cartucho. Depois da migração, né, na hora de recuperar esses dados, você consegue diretamente da fita recuperar um arquivo, recuperar uma pasta ou recuperar uma base de dados, Exchange, SQL, Oracle e etc. Só não é possível a recuperação granular de e-mails do Exchange. Essa recuperação granular de e-mails do Exchange só é possível a partir do disco e não da fita. E também, né, além de ter a recuperação granular, é possível voltar essa cópia da imagem completa numa área de disco, caso seja preciso fazer um bare metal recovery, que é uma das características do Arcserve DP. Existem 3 cenários possíveis de integração entre o Arcserve Backup e o Arcserve DP. O primeiro cenário, ele é utilizado quando o Arcserve DP está usando discos locais dos servidores de produção, né, dos servidores protegidos, para armazenar os seus backups. Isso é possível devido à forma como atua o agente do Arcserve DP. Ele é um agente híbrido. Então, ao contrário do funcionamento do Arcserve Backup, por exemplo, onde o agente ele não tem nenhum tipo de independência ou autonomia, ele requer o backup server, né, o manager, para comandá-lo. No caso do DP, o agente ele é capaz de fazer os seus próprios backups. Os componentes de servidor do DP, né, o RPF e até a própria console, eles são opcionais, porque em ambientes menores é possível instalar apenas os agentes e gerenciá-los localmente, fazendo backups a partir somente deles. Então, uma das possibilidades de integração é ter os agentes do DP instalados nos servidores, realizando backups em discos locais desses servidores. Nesse cenário, para realizar a integração e enviar esses backups para a fita, é preciso instalar o Client Agent for Windows do Arcserve Backup nos agentes, nos servidores que têm os agentes UDP, para que durante esse processo de migração, cada um desses agentes UDP processe os seus dados, transforme-os em uma imagem full, né, conforme nós acabamos de
de explicar como funciona. Então ele pega lá o último backup que está no disco, transforma em uma imagem full, processando esses dados, disponibiliza aquilo para o Client Agent for Windows do ArcServe Backup que está ali instalado localmente, e aí esse Client Agent vai enviar essa imagem pela rede até o servidor do ArcServe Backup que vai gravar essa imagem em fita. Então essa é uma das possibilidades de integração. A segunda possibilidade, o segundo cenário, é um cenário usando o conceito de um servidor proxy. Nesse caso, vamos supor que os agentes do D2D ou do UDP estejam realizando os backups em uma área compartilhada, em um compartilhamento de rede, seja um disco de um servidor remoto, seja um NAS, seja alguma área pública, um pool de disco ali que foi compartilhado. Nesse caso, ao invés de pedir para cada agente do D2D ou do UDP trazer esses backups por conta própria, nós podemos centralizar todo esse processo em um servidor proxy. E aí, o recomendado, e a melhor prática é que seja o próprio servidor do ArcServe Backup. Então, nesse caso, não é preciso instalar o Client Agent for Windows do ArcServe Backup nos nós protegidos. Pelo contrário, o que nós temos que instalar é o agente do UDP no servidor do ArcServe Backup. E aí vamos elegê-lo como um proxy para proteger os dados daqueles outros servidores. E aí, durante a migração, o que vai ocorrer é que o ArcServe Backup vai conectar-se ao agente UDP instalado localmente e ele mesmo vai acessar os dados lá naquela área compartilhada, processá-los e enviá-los diretamente à fita. Então, se essa área compartilhada ela for, por exemplo, um disco do próprio servidor do ArcServe Backup, um disco local, ou algum tipo de storage que está ali apresentado localmente para esse servidor, essa migração ela ocorre sem impacto na rede. Ela vai ser totalmente transparente. E o último cenário é quando é utilizado o conceito do servidor RTS. Então, aí sim, ao invés dos agentes armazenarem seus backups diretamente em um local, seja um disco local deles, seja uma pasta compartilhada, nesse terceiro cenário de integração, entra em cena o papel do Recovery Point Server do DP. Então, aí, nesse caso, os agentes conectam-se no servidor RTS, enviam seus backups para lá, e aí a integração ela não é feita com os agentes, e sim com o RTS. Nesse caso, é preciso instalar o Client Agent for Windows do ArcServe Backup no servidor onde está o RTS, ou, num cenário ideal, instalar o próprio ArcServe Backup no servidor do RTS, para que não haja uma etapa a mais ali de transferência de dados pela rede, e assim o ArcServe Backup poderá acessar diretamente o conteúdo do RTS para envio dos dados à fita. Então, os cenários de integração possíveis são esses. Claro, nós vimos isso na teoria, pode não ter ficado muito claro, muito fácil de entender, mas agora vamos ver isso na prática. Eu tenho certeza que vocês vão compreender muito melhor esse conceito. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu tenho aqui algumas máquinas virtuais, um domain controller, um servidor de e-mails do Exchange e o meu servidor que é o RTS do UDP, onde também está instalada a console central e o meu ArcServe Backup. Então,
essa minha máquina, né, ela tem o meu repositório de discos do ArcServe DP. Vou mostrar aqui para vocês que eu tenho vários backups que eu executei usando o ArcServe Unified Data Protection. E esse meu servidor, né, esse meu RTS01, ele tem um Data Store, que é um armazenamento de disco, onde eu tenho quase 450 gigas de informações protegidas, armazenadas, consumindo apenas 38 gigas de dados, né, de espaço em disco. Então essas informações elas estão aqui desduplicadas nesse meu Data Store. Tenho aqui 30 GB, tenho algumas informações, né, elas ficam divididas em algumas pastas, mas elas estão no meu disco aqui, onde o UDP constrói uma segmentação lógica dessas informações. E dentro desse meu Data Store, eu tenho os dados de diversos servidores. Então eu tenho 17 pontos de recuperação do meu servidor DC01, tenho 6 pontos do meu RTS01, tenho 14 do meu MIA01, né? Então tenho uma série de backups de cada um dos meus servidores armazenados aqui dentro. Por exemplo, do meu DC01, eu tenho pontos de recuperação, né, desde lá de 28 de julho, que foi quando eu fiz o primeiro full, fiz alguns fulls aqui no meio também. Não precisaria, né, fiz em alguma demonstração, em algum determinado momento, onde eu estava explicando como funciona a solução, e tenho uma série de backups incrementais. O último deles, do dia 4/9. Então, se eu pretendo integrar essa minha solução, né, o ArcServe UDP, que está gravando os dados no disco, para enviar os dados desse servidor à fita, por exemplo, eu vou fazer essa configuração no ArcServe Backup no momento em que a migração ocorrer, né, para esse servidor aqui, por exemplo, o meu DC01. Se eu executar essa migração agora, o ponto que ele vai enviar para a fita é esse aqui do dia 4/9, que é o último que está disponível. Então, durante essa integração, ele vai pegar esse ponto, ele vai combiná-lo com as informações desses incrementais anteriores até este full, né, que é o full mais próximo. Então, ele vai combinar esses 5 backups até esse incremental, me entregando uma imagem full equivalente ao conteúdo do servidor no dia 4/9, às 11h59 da manhã, que foi quando eu executei esse incremental. Se eu fizer um incremental agora em disco, ele vai pegar esse incremental de hoje, né? Ele vai sempre pegar o mais recente. Então, vou fazer, por exemplo, um incremental do meu servidor Exchange. Porque o último ponto dele aqui no disco é um ponto do dia 4/9 também, né? Então eu vou enviar os dois para a fita para que vocês vejam como vai funcionar essa integração. Então eu vou mandar executar um backup agora no meu Exchange, no incremental. Esse backup no meu Exchange está configurado para fazer replicação, só que eu não liguei a outra VM. Deixa eu ver se eu consigo ligar rapidamente.
Eu peço que todos mantenham seus microfones em mute até o encerramento do webcast, que aí nós abriremos para perguntas pelo microfone, não só pelo chat. E aí eu tirarei vocês do mute se vocês desejarem usar o microfone. Né? Até lá, peço que mantenham o mute justamente para não haver interferências no webcast. Então eu vou ligar o meu segundo servidor aqui, eu espero que dê tempo, para que ele não falhe a tarefa de replicação. Então ele está executando aqui um incremental, esse incremental é em nível de bloco, então ele identificou 700 MB de blocos notificados no disco e executou esse backup aplicando deduplicação e compressão. Então ao final do backup ele conseguiu reduzir esse volume em 85%. Né? Se eu monitorar o meu log aqui, ele vai me mostrar que ao final desse processo o que ele efetivamente gravou no disco foi 100 MB. Bom, então agora eu tenho esse backup e tenho lá meu backup do dia 4 do meu DC01, por exemplo. Eu quero enviar isso à fita. Como eu vou fazer? Eu vou acessar a minha console do ArcServe Backup, que é quem é o responsável por fazer essa migração para a fita. Nós temos planos para que no futuro essa integração, esse envio de pontos para a fita não necessite mais da console do ArcServe Backup e seja configurado diretamente da console do DP. Mas por enquanto ainda é preciso fazer essa configuração aqui desse lado. Então o que eu vou fazer é criar uma tarefa de backup do ArcServe Backup destinando um dispositivo de fita. Então vou realizar uma tarefa normal de backup. E aqui eu tenho, já na origem desse meu backup, as minhas opções de integração com o ArcServe UDP ou o ArcServe D2D. Então eu tenho 3 opções aqui disponíveis, que são justamente aqueles 3 cenários que eu apresentei para vocês agora há pouco. Essa primeira opção, do ArcServe UDP ou D2D Agent for Windows, ela é a opção que eu vou usar apenas quando eu estiver fazendo o meu backup do UDP ou do D2D em um disco local do meu servidor de produção. Porque nessa situação aqui, quando eu seleciono um determinado servidor para fazer a integração dessa forma, o ArcServe Backup se conecta ao agente que está instalado naquela máquina e solicita para ele a última imagem, uma versão full da última imagem disponível. Nesse caso, se esse backup estiver em um compartilhamento de rede, por exemplo, você estaria usando desnecessariamente recursos do servidor de produção para processar aquela informação na hora de enviar para a fita. Então, se o backup não estiver em um disco local do servidor de produção, e sim em um compartilhamento de rede, o conceito recomendado é o uso de um proxy, que é um servidor qualquer que tenha um agente do ArcServe UDP ou do ArcServe D2D instalado. Nossa recomendação, como eu expliquei lá durante o PowerPoint, que esse proxy seja o próprio servidor do ArcServe Backup. Então você vai instalar um agente do DP ou do D2D no ArcServe Backup e vai usá-lo como um proxy para que ele busque os backups diretamente lá no local onde eles estão, seja um compartilhamento de rede, seja um disco até do próprio servidor do ArcServe. E aí, para isso, você vai adicionar esse servidor como um proxy, clicando com direito aqui em Proxy Servers, Add DDP or DDD Proxy Server, vai informar o nome dele e as credenciais para se conectar. Depois que você definir quem é o proxy, você pode adicionar as máquinas,
os servidores que você vai proteger abaixo dele também, né? Cada um com o nome e as credenciais. Agora, se você estiver usando já o ArcServe UDP em sua plenitude, com o conceito de Recovery Point Server, para ter a desduplicação global, para ter as características de replicação, tudo que o UDP pode oferecer, você necessariamente vai usar esta terceira opção de integração, que é o ArcServe UDP Recovery Point Server. Nesse caso, você vai apenas adicionar os servidores RPS que você quer usar. Lembrando que se não estiver na mesma máquina do ArcServe Backup, você precisa instalar nela um Client Agent for Windows do ArcServe Backup. E ao fazer isso, você já vai conseguir visualizar automaticamente dentro desse RPS todos os servidores que estão ali armazenados. Então, a hora que eu expando aqui no servidor RPS, eu vejo todos os nós protegidos pelo UDP, sejam máquinas físicas ou virtuais. Eu tenho aqui esses meus servidores virtuais que estão em um ambiente VMware, eu tenho esses meus servidores virtuais que estão em um ambiente Hyper-V, e eu tenho meus servidores físicos que eu estou protegendo via agente. Então, a hora que eu seleciono um desses servidores, por exemplo, eu vou selecionar o DC01 e o MEI01, e automaticamente, quando essa tarefa do ArcServe Backup for executada, ele vai pegar o último backup em disco, transformar em full e enviar para a fita. Por isso, o método de backup que eu tenho que adotar aqui é um método full, seja usando um agendamento personalizado, seja usando uma rotação. Se eu quiser usar uma rotação para esse backup, eu tenho que assegurar que eu estou usando uma rotação com backups full. Caso contrário, nos dias em que o backup seria um incremental, essa tarefa do ArcServe Backup vai apresentar uma falha, porque ela não permite enviar uma cópia incremental para a fita. No meu caso aqui, vou fazer uma execução única, apenas para demonstrar a vocês. Vou selecionar como destino a minha fita e eu poderia submeter já essa tarefa de backup. Apenas um ponto que é importante ressaltar: para que seja possível recuperar a partir da fita dados granulares do meu backup feito com o UDP, nós precisamos que o UDP tenha criado um catálogo de file system. Essa opção, ela não vem ativa por padrão quando você cria o plano, quando você configura o backup aqui no UDP. Essa é uma opção que você precisa ativar manualmente se você quiser, que seria essa opção aqui. Então, se você não habilita essa opção e o catálogo não é gerado, o ArcServe Backup, a princípio, ele não teria essa recuperação granular de arquivos. Ele apenas conseguiria recuperar a imagem inteira do UDP. Porém, agora que nós integramos as duas soluções, nós adicionamos aqui nas options do ArcServe Backup, durante a criação do job, a opção de gerar esse catálogo para você. Então, se ele não tiver sido gerado lá na configuração do UDP, o ArcServe Backup, na hora que começa a migração para a fita, ele vai gerar esse catálogo. E o resultado disso é que, se ele realmente tiver que fazer isso, você vai ver que essa tarefa ela vai começar a ser executada e ela vai ficar um bom tempo com o status Calculating Session, ou calculando sessão. E vai parecer que o backup está travado ou que ele não está fazendo nada. Mas se você abrir o log, você vai ver que na realidade o que ele está fazendo é a criação desse catálogo. E aí, assim que o catálogo estiver concluído, ele começa a enviar os dados para a fita.
Se você não quiser, né, se você já habilitou isso lá do lado do UDP, essa configuração aqui não vai fazer diferença alguma. Agora, se você não habilitou do lado do UDP e também não precisa de uma recuperação granular, não quer que o ArcServe Backup faça essa geração do catálogo, você pode desligar esse recurso se você quiser. Então, eu vou submeter esse meu backup, integração UDP, e aí automaticamente o ArcServe Backup vai começar a enviar esses dados para a fita. Então, se eu não tivesse o catálogo gerado, nessa etapa aqui de Calculating Session, ele mostraria aqui no meu log que ele está gerando esse catálogo. Mas no meu caso, o catálogo está habilitado. Então, ele já deve começar em seguida a copiar esses dados efetivamente. Agora, não vou aguardar que a cópia seja concluída, até para não tomar muito tempo de vocês. Mas, um ponto que eu gostaria de mostrar, ele já começou aqui a copiar os dados, né? E um ponto que eu gostaria de mostrar é que, na hora de recuperar esses dados, eu consigo recuperá-los de forma granular a partir da fita. Então, a hora que eu venho aqui no ArcServe Backup, digamos que eu perdi o meu RPS, eu perdi o meu repositório e eu só tenho a fita para recuperar meu ambiente. A hora que eu venho aqui no Restore, eu vejo as sessões que foram geradas a partir do meu UDP. Eu vejo que a origem dessa sessão foi uma sessão do ArcServe UDP ou do ArcServe D2D. E eu consigo visualizar o conteúdo para fazer uma recuperação granular de arquivos, ou pastas. Se eu tiver uma aplicação nesse meu servidor, como um Exchange, por exemplo, além de poder recuperar os arquivos, eu também posso recuperar essa minha base do Exchange, a partir da fita, diretamente. E a mesma coisa vale para um SQL ou para outras aplicações que sejam compatíveis com o VSS. No caso, essa aqui é uma seção mais antiga, que já não está mais no catálogo, mas eu teria a opção também de recuperar esses backups do meu SQL, além dos arquivos. Então, essa integração que existe entre as duas ferramentas, ela é completa. Não se trata de recuperar apenas o arquivo do DP, que eu acabei até mostrando. No caso de uma recuperação bare metal, então o servidor parou de funcionar, você quer fazer um bare metal recovery, que é uma recuperação de desastres da imagem inteira do servidor, aí você poderia pegar essa imagem do DP Agent Raw Session, restaurar em uma área de disco, e a partir dessa área de disco, realizar o bare metal recovery, ou recuperar a máquina virtual, fazer uma recuperação de desastre. Essa migração para fita, ela pode ser ajustada, existem chaves de registro que se pode modificar para que ela tenha uma performance melhor. Então, existe até informações em nossa base de conhecimentos, caso após a implementação você veja que essa performance não está adequada, você acha que o equipamento de fita pode render mais, que você tem um disco com bastante performance, tem bastante recurso de memória e tudo mais, e você acha que a performance não está aceitável, existem formas de otimizar isso, de ajustar, através de algumas chaves de registro. A nossa documentação explica como fazer isso.
né, para aumentar o tamanho do buffer, para usar mais threads do processador, para fazer uma cópia paralelizada, né, e ter um desempenho mais interessante. Bom, então basicamente essa é a integração entre o Arcserve UDP e o Arcserve Backup. É claro que o objetivo de fazer essa migração para a fita é ter uma cópia histórica, é guardar dados dos backups semanais, dos backups mensais, que precisam de uma retenção superior àquela que você consegue atingir no disco. Como a desduplicação ela permite que você tenha essa retenção maior com pouco espaço em disco, você guardar um histórico significativo de versões de backup, acaba se tornando desnecessário, por exemplo, você enviar backups todos os dias, todas as semanas, né? Muitas vezes o que nós vemos é que os clientes têm adotado a prática de enviar para a fita apenas os backups mensais, que aí sim precisam ser guardados por 5, 10 anos. Agora, aqueles backups semanais que têm retenção de repente de 1 mês ou de 3 meses, ficam somente no disco mesmo. Bom, eu vou abrir agora para dúvidas, né, e até responder aqui já estão no chat. E nesse momento eu vou encerrar a gravação do webcast. Então, já agradeço desde já a presença de todos, espero que tenha sido um conteúdo proveitoso e espero vê-los nos próximos webcasts.